Portanto, eu acho que depende. Eu estou convencido que mesmo assim será o PSD a ceder mais nessas coisas, nesses exemplos dossiês que deu, pelo menos em alguns, porque no fundo o PSD estava a ter uma posição mais radical. Podemos discutir se é radical no bom sentido ou não, mais serviço do que mostrar, e se calhar muitos necessário. daqueles que agora se fala para serem ministros do PSD, que eu desconheço se serão, é pura especulação, a meu ver, neste momento, são pessoas que não têm uma visão tão liberal da sociedade e, portanto, há aqui, de certa forma, pode haver aqui uma tendência até simpática para algum PSD de poder ceder a alguns aspectos que o CDS tem vindo a exigir ou a discutir, pelo menos. Portanto, eu temo, a única coisa que eu não quero é que o espírito reformista, que de certa forma foi o vencedor destas eleições, porque o PSD apresentou-se ao seu eleitorado, ao povo português com um programa efetivamente bastante audaz em comparação àquilo que estamos habituados a ver e indo mais longe do que aquilo que é o programa da Troika. Eu espero que esse espírito reformista não se deixe abalar por eventuais cedências, porque podemos discutir se é agora o momento ou não de privatizar a RTP ou as Águas de Portugal. Eu acho que isso de facto é discutível, nomeadamente em relação à Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que é discutível se este é o momento correto ou não. Mas não podemos deixar abalar esse espírito reformista e ir para soluções que eu chamo conservadoras, ou seja, que é soluções que mantêm muito o estado de coisas. Portanto, repito, não sei, estamos a falar sobre cenários, eu tenho alguma dificuldade em falar sobre isso. Não vai tratar de refriar um pouco esse espírito, tendo em conta a dificuldade desta tarefa que é cumprir as metas do memorando de entendimento. Eu já ficaria satisfeito se cumpríssemos as metas do memorando de entendimento e se esse compromisso se mantiver, eu acho que se vai manter nesse aspecto, eu acho positivo. Parece-me que é importante que tenhamos ministros com essa coragem, é preciso coragem e espírito de mudar algumas coisas que estão em Portugal, espírito de combate, aqueles interesses instalados que têm minado muitas vezes as mudanças que são necessárias para o país. Portanto, é muito importante que este governo já tenha aquilo que é um calendário, um programa efetivo de governo. Portanto, todas as cedências que possam acontecer, pelo menos não devem abalar esse programa, que já é bastante satisfatório. Mas, como disse, imagino qualquer negociação política, e o PSD, se tivesse tido maioria absoluta, era diferente. Não teve, depende de um partido, portanto é natural que até para proteger aquilo que é o seu papel junto do seu eleitorado, que o CDS queira fazer valer algumas das suas posições. O que eu espero é que, por exemplo, em relação ao Fernando Nobre, pelos vistos é uma das situações em discussão, eu espero que sinceramente não venha a ser confirmado aquilo que são as informações que hoje têm. Eu acho que o público falava de Fernando Nobre como uma possibilidade para a pasta da saúde. Parece-me que é especulação, mas de facto seria um retrocesso, a não ser que Fernando Nobre mais uma vez dê uma pirueta na sua posição, nas suas posições políticas, mas eu acho que as piruetas vêm agora e depois voltam para o mesmo sítio e portanto andamos sempre às piruetas e não é isso, é tudo o que nós precisamos, nomeadamente para pastas como a saúde. A saúde é o maior servidor de custos, de despesas, um dos maiores despesas do Estado. É daqueles setores que seguramente precisa de reformas mais aprofundadas. E alguém que em toda a sua vida se tem manifestado bastante defensor daquilo que é o estado de coisas e com uma posição até bastante radical nesse aspecto, eu acho que seria o pior sinal que poderiam dar. Portanto, parece-me que o Dr. Fernando Nobre, se visse que é um entrave a estas negociações, uma solução de governo, pelo visto já não é, porque alguma solução chegaram e foi entregue, mas se ele fosse, ele deveria ser o primeiro a dizer que assumiria o seu cargo de deputado. Acabou por se tornar um problema para Pedro Passos Coelho. À partida foi chamado como sendo um trunfo. Eu penso que foi sempre um problema. Penso que o PSD não ganhou um único voto com isso. Consigo compreender a estratégia que teve política, mas sempre a critiquei e volto a criticar. Acho que não foi uma boa estratégia, acho que não deu um único voto ao PSD, quanto muito retirou e pôs muitas pessoas a pensar durante muito tempo se era nesse PSD que queriam votar.
Depois, no final da campanha, as coisas acabaram. As pessoas, pronto, acabaram por esquecer um pouco desse episódio. Noutros temas. Mas é bom que esse episódio não volte, porque, a não ser que o Fernando Nobre nos surpreenda muito, as coisas não seriam uma boa aposta. Mas estamos a falar sobre cenários e eu acho que uma coisa que devemos fazer é tentar não falar muito sobre cenários. Eu falei muito sobre cenários, porque uma coisa boa é que acho que os dois partidos que estão a negociar uma solução de governo estão efetivamente a conseguir blindar essa solução de governo, e acho importante que neste novo governo nós não tenhamos as decisões governamentais primeiro expressas no Expresso e depois confirmadas pelas fontes oficiais. Acho que é importante mudarmos esse espírito também em Portugal. E na próxima semana certamente já teremos aqui capacidade de avaliar pasta a pasta os nomeados. Manuel Damasio, ainda nesta questão das privatizações e na importância ou não de privatizar vários setores da economia portuguesa para tornar a economia mais competitiva, ainda hoje o Metro de Lisboa anunciou um agravamento dos prejuízos. É este o tipo de empresa que o Estado deve procurar privatizar mais rapidamente? Temos de ter algum cuidado sobre que visão é que estamos a falar de privatizar e o que é que estamos a considerar que é privatizável, nomeadamente a questão de serviços monopolistas em mercados onde há alguém interessado na operação versus situações de clara concorrência desleal. Eu tenho uma visão muito simplista da questão da privatização versus o operador público, e acho que temos alguns exemplos internacionais muito interessantes, nomeadamente na área dos transportes. Nós já testámos em Portugal variedíssimos modelos, nomeadamente, por exemplo, na questão das infraestruturas rodoviárias, e temos operadores portugueses que têm experiência com outros modelos de exploração noutros mercados. Temos o caso da Brisa no Brasil, onde, com modelos relativamente diferentes, conseguiram resultados muito melhores. Eu, pessoalmente, não vejo que o metro seja o caso em que devemos todos entrar em histeria com uma eventual privatização, porque estamos a falar de um setor onde, de uma forma muito simplista, provavelmente ninguém está interessado. Portanto, se eu tenho uma operação que não consigo gerir, tenho com um custo total dessa operação incomportável, porque é que alguém terá interesse no meu negócio? Já outros casos, como os que foram referidos anteriormente, nomeadamente o exemplo das águas, que mais do que em Portugal se falou agora muito no caso da Grécia, porque o caso das águas foi daqueles que gerou mais uma manifestação bastante agressiva em Atenas. Estamos a falar de setores diferentes, porque estamos a falar de setores onde, e curiosamente, mais uma vez, nós temos, através do próprio Instituto de Participações do Estado, participações do Estado português em empresas de água no estrangeiro. Portanto, eu acho inacreditável como é que, quando se veio com a discussão das águas, a questão das águas foi apresentada como quase um ato de fé de serviço público português, quando o Estado português participa na operação de privados, nomeadamente no Brasil, na gestão de águas. Portanto, se for na casa do vizinho, vale. Pode ser. Se for em minha casa, é horrível. Ai, meu Deus. Portanto, eu acho que nós temos de ter algum cuidado quando discutimos o que é que estamos a falar no setor público do Estado. E, pessoalmente, parece-me que não é aqui que estão as poupanças. Ou seja, os ganhos eventuais que resultem da venda de algumas destas empresas, nomeadamente neste momento no tempo, não serão claramente os melhores. Eu acho que o que nós temos de procurar é algo que, de alguma forma, acaba por estar bastante bem descrito no memorando da Troika, numa das múltiplas medidas, que é uma dicotomia relativamente estranha, que é a transferência para privados para a execução de um serviço versus a execução do Estado, pelo Estado desse serviço, ou então a transferência por completo do serviço. E este caso, que é assinalado no memorando da Troika, é o famoso caso da educação. Ou seja, o memorando da Troika diz, e é muito curioso, porque essa foi uma das medidas que mais contestação gerou a José Sócrates, então Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro, mas né, é essa data Primeiro-Ministro em exercício, e durante a campanha gerou alguns episódios, que é as famosas transferências para as escolas privadas. O que é que está em causa? Está em causa o Estado transferir dinheiro para alguém executar esse serviço por ele, seja num modelo das famosas parcerias público-privadas, porque o Estado não tem capacidade de executar esse serviço, então, digamos, de alguma forma delega esse serviço em alguém, mas esse serviço é uma competência dele, ou nós assumimos que esse serviço não é uma competência do Estado e pode ser um terceiro, um privado, a executá-lo, e ao Estado caberá um papel de fiscalização e regulação desse serviço. Bem, e parece-me que é aqui que estão as poupanças reais. Estávamos agora mesmo a falar do setor da saúde. O setor da saúde é paradigmático deste problema, porque num modelo de parcerias público-privadas, que nós conhecemos e os números são conhecidos, o setor da saúde não foi um bom negócio para ninguém. Nós podemos sentar aqui à volta desta mesa uma parte substancial dos operadores, e que têm crescido muito no seu volume de negócios, no setor privado da saúde em Portugal. E mesmo Francisco Louçã, há uns meses, dizia que o FMI era a entrada do último grande negócio em Portugal, que era a privatização da saúde.
Bem, a privatização da saúde será um grande negócio para quem? Porque certamente que do ponto de vista estritamente comercial, por utilizar a palavra que se calhar não é a mais adequada no contexto da prestação de um cuidado de saúde, desse ponto de vista, uma parte substancial dos utilizadores, hoje cobertos, infelizmente mal, pelo Serviço Nacional de Saúde, não serão passíveis de gerar para um operador privado uma atividade que seja sustentável do ponto de vista económico. E aí sim o Estado deve claramente executar essa tarefa. Eu gosto de dar um exemplo, que é o exemplo no caso do ensino. Eu acho que, infelizmente, não há muitos operadores privados que gostassem de gerir cursos de filosofia neste país. Infelizmente, também não há em França e também há muito poucos nos Estados Unidos. Mas, se calhar, ao Estado, aí sim, não havendo a capacidade de cobertura dessa oferta por um privado, o Estado poderá assegurar essa oferta. E o que nós temos visto em variedíssimos casos é que o Estado não faz esta seleção do que é que deve ou não deve fazer. Eu acho que aquilo que está no memorando da Troika é, acima de tudo, esta pergunta. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos tentar fazer tudo e, eventualmente, fazer mal. Queremos tentar fazer algumas coisas, passar outras a terceiros e controlar o que esses terceiros fazem, ou queremos cair nos modelos híbridos, onde nós fazemos um bocadinho e alguém faz mais um bocadinho e depois andamos aqui todos à porrada. Bem, e o memorando da Troika diz claramente não podemos, porque o memorando da Troika tem uma medida que proíbe, diz explicitamente, redução até ao máximo possível da transferência de verbas para os privados na área da educação, mas, simultaneamente, redução drástica do número de escolas e do volume de professores. Então onde é que se fica? Pois, é que alguma coisa vamos ter de deixar de fazer. E eu acho que é este meio caminho que não está lá escrito, mas que é a consequência óbvia, não é? Se eu deixo de transferir para alguém e simultaneamente reduzo, alguém vai ter de ficar a fazer alguma coisa aqui no meio. E eu acho que é este papel do privado que nós temos de perceber qual é que queremos que seja. E percebê-lo sem quaisquer tipos de preconceitos ideológicos, perceber quem é que pode... Independentemente da área. E eu acho que nós estamos, pessoalmente, estamos a discutir as áreas erradas. Estamos a discutir o Serviço Público de Televisão. Eu, pessoalmente, sou um completo defensor de um Serviço Público de Televisão. Acho que é inadmissível que um país pense... Mas nos atuais moldes? Nós atualmente não temos bem um Serviço Público de Televisão, podíamos ter aqui uma longa discussão, não temos bem um Serviço Público de Televisão. Tal como é muito discutível se a gestão de um serviço de distribuição de água é uma tarefa que o Estado não possa alienar. Portanto, nós estamos-nos a centrar em casos muito, muito particulares, ainda por cima casos que envolvem grandes interesses e onde se movimentam, eventualmente, um conjunto muito grande de conflitos, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista ideológico ou político, se assim quisermos, e não estamos, na minha opinião, a ir à questão central, que é que serviço é que o Estado deve prestar por si, que serviço é que o Estado deve regular e de que áreas é que o Estado se deve de todo abster de intervir. Essa é que me parece a discussão central. Como o João acabou de referir, parece-me que de alguma forma o programa do PSD apontava, dava pelo menos algumas indicações de áreas onde o Estado não deveria ter uma intervenção, a não ser ao nível da regulação e da fiscalização, e o que nós queremos ver é, uma coisa é o que está nos programas, infelizmente sabemos, não é? Outra coisa é aquilo que é a prática subsequente. O que é importante percebermos agora é qual é a prática subsequente. Parece-me, em conclusão, que falarmos da privatização das águas ou da Caixa ou da RTP é fugirmos à questão. É estarmos a discutir casos muito, muito pontuais, pouco relevantes, se quisermos, do ponto de vista de transformação estrutural do país. Eu não me parece, muito sinceramente, que uma privatização ou não privatização da RTP vá alterar de todo alguma coisa estruturalmente na economia portuguesa. Os seus efeitos, para lá dos efeitos que terá numa eventual reorganização de alguns players no mercado do setor da comunicação em Portugal, da comunicação social, serão mínimos. Mesma coisa, eventualmente, o caso da Caixa é diferente, mas a mesma coisa no caso das águas. Portanto, estamos aqui a querer discutir pontos para não fugirmos a olharmos para a teia toda, que é muito mais complexa. E aí é que estão os problemas. E o problema central é este. Onde é que nós queremos intervir? Onde é que nós não queremos intervir e como é que vamos intervir? Porque nós não podemos continuar a intervir da forma que o poder público tem intervido tradicionalmente em Portugal, que é eu deixo-me estar quietinho e só intervenho quando há um problema. E normalmente quando intervenho, quando há um problema, eu tomo uma decisão precipitada. Parece-me que estarmos a discutir agora estes 3 casos particulares de privatizações é eventualmente temos um problema, então vamos tomar uma decisão precipitada.